programa Quarta Dimensão, na TV Vila Velha, é a voz dos que resistem aos acenos aliciadores da mídia religiosa. Quando Jesus disse: não fossem abreviados aqueles dias e nem os escolhidos seriam salvos, percebemos preocupação pela extinção da raça e a definitiva extinção das sementes humanas. Isto se encontra em Mateus 24, versículo 22. O texto garante que a mortandade atingirá maus e bons. Profetizando sobre o cotidiano dos escolhidos pelo Cristo Juiz, Isaías admite suas mortes após longa vida. Morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Isaías 65, verso 20. Vejam uma coisa: estes viveram e morrerão ainda neste ciclo. Se o profeta Isaías ainda os considera mortais na nova terra, o decreto da morte única do apóstolo Paulo terá que ser reavaliado e explicado. Porque Paulo diz: está decretado ao homem morrer uma só vez. Hebreus 9, versículo 27. Se alguém viveu antes do juízo final, morre durante as tribulações dos fins dos tempos, e volta à vida e cumpre seus dias, e outra vez desencarna, não existe a menor dúvida de que desencarnou em duas ocasiões diferentes. Elementar, meu caro Watson. Explicar esta aparente contradição é nosso compromisso hoje. Com preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: homem morrerá única vez? É uma dúvida, é uma pergunta. O repouso noturno daquele pregador certamente foi esplêndido. Ele foi dormir com a sensação de ter nocauteado doutrina cujas origens se perdem na noite dos tempos. Depois da exposição irrefutável, na inocente avaliação do próprio autor da façanha, ninguém mais sequer mencionaria vidas múltiplas. Ele jogara no lixo a reencarnação como carta fora do baralho, na opinião dele. Pelo menos era isto que pensava aquele doutrinador. A reencarnação estava desmoralizada por aquela frase do apóstolo Paulo, interpretada por ele: está decretado ao homem morrer uma só vez, e em seguida ocorrerá o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Se eu tivesse chance de interromper sua prédica televisiva, perguntaria ao pretensioso intérprete das Escrituras se é proibido morrer 2 vezes. Onde estará vivendo Lázaro, impedido de duplo desencarne pelo decreto paulino? Se a Bíblia diz que a morte ocorre uma única vez, Lázaro continua vivendo, e eu gostaria de conhecer o seu atual domicílio. Alguém já imaginou Lázaro com a idade de 2000 anos, andando por aí, montado em corpo físico?
A letra da Bíblia nos obriga a interpretar desta maneira. Paulo foi taxativo e não registrou exceções. Só pode morrer uma vez. O decreto proibiu Lázaro de morrer segunda vez. E eu estou ardendo de curiosidade para descobrir o seu atual endereço. O Pai das Luzes olhou pela janela da eternidade e bradou: está decretado ao homem morrer única vez. Neste ponto, os teólogos me propiciaram questionamento. O próprio apóstolo Paulo, autor da frase, termina ele mesmo gerando controvérsia. Na cidade de Troade, ele ressuscitou o rapaz chamado Eutico, que despencara de janela e morrera. Paulo ressuscitou o moço. Então conduziram o rapaz que Paulo ressuscitara. Atos 20, versículo 12. Eutico, também como Lázaro, deve estar por aí vagando pelo planeta, impedido por decreto de morrer segunda vez. Neste ponto alcançamos o caroço do angu. Toda a determinação que não se cumpre na totalidade do caso, perde força de lei e o aspecto pétreo desaparece. Vejam que a própria Bíblia revela que nem todos morreram única vez. Se permanecermos na letra da Bíblia, o precedente mostra a revelação incompleta, não aplicável para todas as circunstâncias. Insegurança doutrinária se instala na mente dos intérpretes. Ainda no primeiro século do cristianismo, Lázaro, Eutico e tantos outros ressuscitados, com certeza morreram duas vezes. Seria insensato formularmos perguntas desse tipo. Onde andará Lázaro? Onde encontraremos Eutico? Lembremos-nos que 20 séculos transcorreram de tais ressurreições. Falando sério, meus amigos, eu acho que Paulo escreveu certo. O que não está certo é a interpretação desses doutrinadores completamente esquecidos da realidade. O erro se encontra na interpretação deles. Veja que a procissão dos mortos-vivos não se limita aos que eu citei. O evangelista Mateus descreve ressurreições em massa. Abriram seus sepulcros e muitos corpos de justos que dormiam ressuscitaram. Mateus 23, versículos 52 e 53. Essa multidão de fantasmas se encontra por aí, na opinião daquele pregador. Vocês que acreditam que esta gente ressurgiu em corpo físico, me esclareçam, por favor. Estariam eles vivos como andarilhos eternos, caminhando pelas vielas do planeta Terra, proibidos de morrer? Antes de responder, será conveniente recordar o depoimento do apóstolo Paulo. Está decretado ao homem morrer única vez. Hebreus 9, versículo 27. Já tivemos pronunciamento da ciência de que aos 130 anos o homem é paralisado por paredão intransponível. Não existe remédio que possa conservá-lo vivo. O corpo desmorona e não existe possibilidade de continuar vivendo. A ciência nos socorre apontando o desencarne como bênção. E o caldo vai se tornando cada vez mais grosso. Citarei outro texto de Paulo que coloca mais lenha nesta fogueira.
Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Se após o juízo final ninguém mais morrerá, como ensinam certos teólogos, estes citados vivos de Paulo também estarão errados. Explique isto com maior clareza, Getúlio, reclama o Crispim. É simples, amigo. Se o decreto exige morrer uma vez, não morrer nunca será transgredi-lo da mesma forma. Estes vivos no dia do juízo final também estarão fora da lei. Ninguém esqueça que morrer única vez é obrigatório por decreto. E surge outro enigma. O próprio Paulo engrossa o caldo, incluindo-se entre os vivos, no dia do juízo final. O juízo final ainda não ocorreu, 2000 anos depois, e Paulo diz que estava vivo no dia do juízo final. Estaria vivo. Paulo disse que estaria vivo, mas ele já desencarnou há 2000 anos e ainda não ocorreu o juízo final. Isto nos leva a duas conclusões. Paulo profetizou falsamente ou estará reencarnado por ocasião do juízo final. Só existem estas duas alternativas. Paulo, falso profeta, ou reencarnado nos finais dos tempos. Percebam que o apóstolo fala dos mortos em Cristo e em seguida se inclui entre os vivos. Depois nós, os vivos, escreveu Paulo. Isto me permite afirmar, é impossível interpretar Bíblia desprezando reencarnação. Se Paulo disse que estaria vivo no dia do juízo, isto revela que ele estaria reencarnado. E neste ponto, meus caros, nós faremos a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre as palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou trabalho no sábado, é que mais rende acessos. Por amostragem, tem sido o assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois o esgotamento do decálogo tem sido bem esclarecido. Pesquisas no Google devem começar pelas palavras TVM, YouTube, Zube. E as nossas palestras surgirão na tela. Depois é só clicar a escolhida, pronto. 170 exposições estão prontas aí para apreciação pública. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e é transmitido ao vivo às quartas-feiras pelo Facebook Lives TV PG. Agradecemos e parabenizamos o Fernando pela audiência, que consideramos surpreendente. Obrigado da mesma forma para o Zube e o Everton, componentes da equipe. Em seguida, a continuação do assunto. O homem morrerá única vez? E voltamos ao decreto em questionamento, o que realmente morre. Aqui nós temos que ver quem morre, o que morre.
Quem desencarna, afinal? Será o espírito? Espírito imortal nunca morrerá. Espírito é centelha de Deus e o que é divino é eterno. O que realmente morre é a parceria. Espírito, corpo, personalidade. E isto morre. Personalidade e corpo morrem. Ou melhor dizendo, se desligam, se dissolve a parceria. Aquele sujeito com carteira de identidade, CPF, desaparece do mundo. Única vez. Não volta mais, nem participa de eventos mundanos. O espírito que utilizou aquele corpo, todavia, continuará vivo. Muita gente que se julga professora de Bíblia coloca espírito e corpo no mesmo caldo. E nega a reencarnação baseado na morte única de Paulo. Vocês já imaginaram os primeiros seres humanos nascidos lá nos primórdios, há milhões de anos, esperando pelo juízo final na sepultura? Os cemitérios já se dissolveram no pó há muitos séculos. Nem existe mais, nem o pó dos cemitérios. Já não existe nada. Os próprios judeus, onde a Bíblia tem raízes, tem duas palavras para designar morada póstuma. Keber é o sepulcro onde ficam os corpos. Sheol é a morada dos espíritos. A base para os negadores contumazes é a célebre frase de Salomão: porque os mortos não sabem coisa nenhuma, nem recompensa terão, porque sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. Para aceitarmos Salomão, teremos que desfazer a parceria. Se o texto de Eclesiastes se limitar ao corpo físico, nós aceitamos Salomão. Corpo sem espírito é corpo morto. Quem pensa do nosso jeito sabe que o espírito não perde consciência em nenhuma circunstância. Ninguém nega que o corpo físico morto não tem mais memória, não raciocina, nem participa de coisa alguma. Este corpo inserido na sociedade, identificado como cidadão, morre única vez, tranquilamente. Eu aceito isto. O que não admito será incluir o espírito nesta dissolução. No que concerne ao espírito, ele continuará sempre consciente. Lembramos palavras do próprio Salomão, que fazem nítida separação entre matéria física, que participa do sepulcro, e as realidades espirituais. O pó volte à terra e o espírito retorne a Deus. Eclesiastes 12, versículo 7. O corpo que pertence à natureza será reciclado pela natureza. A parte espiritual retorna aos mundos espirituais. O texto diz: retorne a Deus. Por quê? Porque nós somos essência de Deus. Não há mistério nem segredo numa pregação coerente. Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes lá nos tempos de Noé. 1 Pedro 3, verso 18. O corpo do mestre se encontrava imobilizado no sepulcro de Arimateia. Jesus não precisou do corpo, que só ressuscitaria no domingo. Visitou os encarcerados do astral inferior espiritualmente. Isto explica também o aparecimento de Samuel desencarnado, conversando com Saul encarnado.
A Bíblia registra o fato que incomoda os saduceus modernos. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? 1 Samuel 28, verso 15. Foi espiritualmente que Moisés e Elias visitaram Jesus no Monte da Transfiguração. O que morre única vez é o corpo e a parceria temporária. Isso desaparece e o corpo virá pó. Só restarão lembranças e os bens materiais do falecido. Eu me chamo Getúlio Molinari Machado, com carteira de identidade, CPF e tudo mais. Pode existir alguém parecido comigo. Igual não existe. Essas minhas características, vejam só, corpo e personalidade desaparecerão no momento do meu desencarne, para sempre. Não volto mais com esta personalidade. Quando deixar este mundo, todas as marcas, características da minha pessoa serão desfeitas. Reencarnarei alhures sob outras influências e possivelmente, não digo que seja fatal isso, mas possivelmente entrarei numa nova família. O patriarca Jó define com clareza: mudarás o seu rosto e o farás sair. Jó 14, verso 20. O Getúlio Molinari Machado, o corpo físico, não terá volta. Basicamente foi isto que o apóstolo ensinou. A personalidade do vivente morre única vez. O espírito vai para julgamento e avaliação nas colônias espirituais e serão definidos os parâmetros da continuação do aprendizado em nova vida. Nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, tudo perece com o desencarne. Só o espírito caminha impávido para a frente e para o alto. Isto mostra que os elementos da parceria corpo, espírito, personalidade seguem rumos desiguais. O espírito tem suas limitações. Embora consciente, ele não poderá ir ao banco retirar dinheiro. Ele tem dinheiro lá, mas não pode ir, porque ele perdeu a personalidade. Seus bens passaram aos descendentes. A morte confiscou seus bens. As necessidades são outras, porém, o espírito não precisa de dinheiro. A vida continua e o dinheiro já perdeu validade. Uma coisa o Evangelho deixa suficientemente clara: o espírito jamais sofrerá a inconsciência da morte. Jesus não teria descido ao Hades para conversar com os contemporâneos de Noé se eles não tivessem ouvidos de ouvir. O apóstolo Pedro foi claro. Foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, versículo 18. Esta polêmica descabida da inconsciência mais parece anedota, me faz rir. Os catedráticos decretam verdadeira morte, esquecidos que o espírito não morre e a incoerência vai longe. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando nos perturbam questionamentos pueris, decalcados da letra da Bíblia, nós somos obrigados a urgente pronunciamento. Interpretação falsa é semelhante à poluição. Ela penetra as vias respiratórias da alma
e causa estragos. O que nos falta em termos de entendimento será provisionado pelas inspirações que nos chegam do alto. Está decretado ao homem morrer única vez, lhe diz o pregador, assumindo postura de galo de briga. Você já encontrou nas Escrituras inúmeras provas de vidas repetidas? Se isto acontece, você não imite esta postura agressiva. Ressalve, porém, que o texto foi mal interpretado. O vivente, ao nascer, assume personalidade com tríplice aspecto: espírito, alma e corpo. O espírito, que é o verdadeiro eu, é imortal. A alma é o amálgama entre espírito e corpo. Esta parceria, quando desfeita, significará a morte do corpo físico e a libertação do espírito. O término da parceria é aquilo que morre única vez. Depois deste pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Homem morrerá única vez? O episódio tem suas consequências. Intérpretes insensatos prometem vitória sobre a morte, divulgando que o espírito e corpo ficam enclausurados no túmulo. Vejam se pode uma coisa dessas. Eles ensinam que o falecido dorme na sepultura inerte, inerme e sem vida. Tais potocas são aceitáveis somente em rodinhas de pescadores. Pescadores têm aquela mania de contar história. Anos atrás eu presenciei cena hilariante num dos guichês do Instituto de Aposentadoria. Aposentado compareceu aos guichês com atestado de vida. Naquele tempo, cada profissão contribuía para instituto diferente. O atendente abriu e fechou gavetas, mexeu nos armários, consultou o chefe e depois veio ao encontro do aposentado. Infelizmente, ele disse, a sua pasta está incompleta. Está faltando prova de que estava vivo o ano passado. O senhor não entregou o comprovante de vida. O episódio desmanchou a fila pela agitação de gargalhada ruidosa. Alguns imitaram o gajo, repetindo a frase sem pé nem cabeça. Manuel estaria vivo no ano anterior? Agora ele estava vivo ali, mas e no ano anterior? Não existe prova de que ele estivesse vivo. O episódio transformou-se em comédia, meus amigos. Sem documento na pasta, o homem vivo na sua frente poderia estar blefando. Os burocratas da teologia, apesar de Jesus já ter dito, Deus não é Deus de mortos, continuam confundindo cadáveres com espíritos. A presença do Manuel não saciou o apetite da burocracia. O funcionário do IN qualquer coisa lá extrapolou por excesso de zelo. Este problema da morte tem sido traiçoeiro, meus amigos. Vejam que eles interpretam Paulo pela letra mortífera e decretam vida única. Súbito, como dizem os italianos. Apressadinhos, sem raciocinar de forma alguma, eles tiram conclusões. Nenhum deles percebeu que Paulo propiciou segunda morte para Eutico, abrindo precedente. O próprio Paulo abriu precedente para mostrar uma segunda morte. Só isto bastaria para entenderem a existência de algo contra interpretações apressadas. A Bíblia não pode ficar contra a Bíblia. Foram usadas duas versões contraditórias, tentando destruir a doutrina da reencarnação. Praticaram tentativa de homicídio
também contra o Espírito. Qual a razão de tanta insensatez, minha gente? Entre Jesus, na mansão dos mortos, pregando o Evangelho, e a potoca salomônica dos desencarnados inconscientes, eu escolho sempre a figura de Jesus. Se aqueles remanescentes do dilúvio mantinham-se inconscientes, não seria mais sensato que fossem esquecidos? Se os condenados ao inferno eterno, se eles eram condenados à eternidade de penas, por que Jesus iria ir lá ensiná-los? Seria a mesma coisa que entregar cozido de carne dura para alguém desdentado. O Crispim avança resoluto e diz: você não teme castigo de Deus, Getúlio, quando tenta desprestigiar a igreja detentora da verdade? De qual delas você está falando, Crispim? São tantas e tão variadas nas prédicas, na liturgia e nos mandamentos. Qual a igreja verdadeira, então? Paulo disse no Areópago de Atenas, conversando com filósofos: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele fornece vida, respiração e tudo mais. Atos 17, versículo 25. Vale a pena memorizarmos as palavras do apóstolo: Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Contrariando a visão de Paulo, alguns continuam construindo templos cada vez maiores, como se agradassem a Deus. Ao contrário, Deus se alegra com a claridade de vitrais coloridos. Será que Deus se comove com músicas estridentes? Vós sois o templo do Espírito Santo, define a visão de Paulo. Deus não está longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, acrescenta o apóstolo. Os catedráticos devem achar nociva essa intimidade que Paulo defende pelo enfraquecimento da autoridade deles. Se Deus está tão perto, por que eu preciso de sacerdotes? Eles preferem Deus transcendente, escondido atrás daquela nuvem, lá longe. Eles desejam o Cristo distante para continuar em postos de mando. Eles cultivam a morte como escudo, aprisionando as almas. Permanecer corpo inerte numa cova, séculos e até milênios, no meu entendimento, significa morrer. Isto se o corpo tivesse vida, porque o corpo só tem vida junto com o espírito. O certificado de salvação, previsto em contraditórias promessas, não afasta a insegurança dos fiéis. As fábulas geradas pelas controvérsias eliminam certezas. Nós, espiritualistas, confiamos no labor constante, nos passos cansados dos obreiros, nas chegadas triunfantes. Nós sabemos que as vidas são múltiplas, a subida íngreme e que não cabem privilégios. Nossos espíritos são imortais, porque representam centelhas divinas. O corpo e a personalidade são vencidos pela voragem do tempo, mas o espírito, este jamais perecerá. Quando falou numa associação de abnegados tarefeiros, Jesus não pensava nessas pesadas organizações humanas. Colocando o individual dentro do coletivo, ele exemplificou o tipo de união que os tornaria exemplos. Sereis reconhecidos pelo amor com que vos amardes uns aos outros, foram as palavras do nosso Rabi.
Ele não deixou margens para que alguém comprasse gatos por lebres. Tudo é falso, desde que desprovido de união fraterna. O amor seria a pedra do alicerce da eclésia verdadeira, que não se encontra identificada em prédios, nem em doutrinas, nem em conversa fiada. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, de todas as sextas-feiras, 15 horas, TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sexta-feira, a partir das 15h30. É o momento deste encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Homem morrerá única vez? As portas do inferno não prevaleceriam contra aquele cenáculo de espíritos comprometidos com a ética e a solidariedade. Esta é a religião verdadeira, a religião de Jesus. Amar ao próximo e procurar socorrer aquele que precisa. É a única coisa que se torna um verdadeiro mandamento e chancela a personalidade daqueles que estão envolvidos. Jesus simplesmente queria dizer que o amor é o alicerce. Os ventos e as tempestades baterão de rijo contra aquela casa, mas ela continuará firme, porque foi edificada sobre a rocha. A pedra da revelação do Cristo interno do apóstolo. Porque todos nós temos Cristo no coração. O mesmo Cristo que estava no coração de Jesus. O elemento divino em Simão apontou o elemento divino em Jesus. Para evitar falsa interpretação, lembremos o que disse Paulo no Areópago de Atenas. Deus não habita templos feitos por mãos de homens. A pedra da eclésia simplesmente é espiritual. Por isso a firmeza e perenidade da sua essência. Robert Gibbons nos conta a história de alguém que cruzou sua vida. Ele tinha mania. Conheço o homem que não sai de casa sem carregar pedra no bolso. Em seus minutos de folga, ele gosta de segurá-las nas mãos. Por fim, encontrei algo duradouro, afirma este anônimo sorridente. Cubo de fluorite roxa de Derbyshire. Hoje, no outro dia, o vemos com a pirâmide de quartzo esfumado de Cumberland. Em seguida, poderá ser cristal de rocha de Madagascar. E o anônimo se empolga com aquelas pedras. Para ele, o sentido transitório da vida é mais forte do que em qualquer outra criatura, afirma Gibbons. Estamos de passagem, afirma o anônimo das pedras. As flores murcham, a madeira virá pó, o metal será corroído, mas as pedras continuarão. Sobre a mesa do anônimo, pedaço de ágata, cortado e polido. Comprei-o por alguns centavos, afirma o apreciador de pedras. Nenhum gasto, porém, me proporcionaria tanta satisfação e alegria. O mistério das pedras é evidente. Suas profundezas estão sempre lá,
inteiras e surpreendentes. Invioláveis como abrigos, os ventos e as marés não conseguem destruí-las. São tantas pedras e tão variadas as suas utilidades que são raros os apreciadores de sua beleza. O pequeno rato as ocupa como abrigo, ele guarda a consciência da utilidade delas. Muitos afirmam que as pedras rolam. Sobre esta expressão eu coloco reparos. As pedras talvez sejam as mais estáveis realidades debaixo do sol. Nós perdemos longe, levados pela nossa inquietação congênita. Ao contrário das pedras, nós somos volúveis e aflitos. Nós rolamos desassossegados no caminho estreito que Deus nos permitiu, até que a parceria corpo, espírito, personalidade termine. Concluída a missão, os mentores já estarão preparando em nosso favor inéditos enfrentamentos. Com um novo rosto, voltaremos ao trabalho apetrechados com ferramentas compatíveis. Todos ouviram que concordamos com Paulo, desde que sua frase seja corretamente interpretada. Realmente, este ator humano em tríplice aspecto morre uma única vez, meus amigos. Aquele homem munido de carteira de identidade, eleitor inscrito, deixará o palco para não voltar mais. Este personagem particular da peça vai desaparecer. Como disse o patriarca Jó, quando ele voltar, disse Jó, não será reconhecido nem pelos seus próprios filhos, porque Deus mudará o seu rosto. Por que prova maior de outras vidas? Pergunto eu, e que alguém me responda. É maravilhoso o que diz o patriarca Jó, sentado no monturo, sofrendo pacientemente as suas dores. Sua condição lhe fornece autoridade. Tu selaste como num saco os meus delitos e curaste a minha iniquidade, afirma Jó. O monte será destruído, caindo, e o rochedo poderá ser trasladado para outro lugar. O patriarca vai fornecendo pistas da lenta e progressiva agonia do Homo sapiens. Quando a hora chega, não restam alternativas. Será inevitável o fim daquela parceria espírito-corpo. E Jó continua sua prédica. As águas escavam as pedras e a terra pouco a pouco se consome pela erosão. Desta forma, aquele homem múltiplo vai desaparecer. Tu o fortaleceste por pouco de tempo, a fim de que acabasse para sempre. Mudarás o seu rosto e o farás sair. Estejam eles exaltados ou abatidos, ele não conhecerá os seus filhos. Há quem diga que este trecho comprova a doutrina da ressurreição. Se os teólogos apontam, meus amigos, os teólogos apontam festa depois do juízo final, quando ressuscitarem os escolhidos, exatamente pelo encontro da família. E Jó aqui falando, nos garante que o pai não conhecerá os filhos. Então a coisa não é bem isto. Não é assim que a Bíblia explica. Os filhos não conhecerão o pai, porque o pai nascerá com outro rosto. Mudarás o seu rosto, diz a Bíblia, pela boca do patriarca Jó. Em cada ocasião que renascemos, o ambiente será outro e a parceria diferenciada.
Este conjunto morre uma única vez. Falando desta maneira, nós confirmamos as Escrituras e provamos a bondade infinita do nosso Deus. A reencarnação garante justiça e misericórdia por parte deste Pai maior. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, além desta câmera, meus amigos, eu desejo tudo de bom e agradeço muito pela audiência de vocês. Muito obrigado. E que a paz, a tranquilidade, a harmonia, bastante saúde, tudo de bom aconteça na vida de vocês. Mas acima de tudo, meus caros, conservar amor no coração. Porque o amor é o grande roteiro da salvação. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.